Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai continuar da sequência com as aulas de genética, trabalhando a questão da segunda lei de Mendel, ou o que acontece quando a gente tem duas características, tá? Então, Mendel, depois de explicar como ocorria a segregação dos fatores, né, durante a reprodução, e como é que era o processo de hereditariedade usando uma única característica, ele quis saber: e se eu estiver observando duas características diferentes ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Então, ele fez um experimento em que ele tinha ervilhas amarelas e cheinhas, redondinhas, e ervilhas verdes e rugosinhas. Ele já sabia pelos experimentos anteriores que a característica verde e a característica rugosa são recessivas, enquanto que a característica amarela e redonda são dominantes. Então, ele cruzou um duplo dominante com um duplo recessivo, e ele queria saber o que acontecia. Na primeira geração, todo mundo era dominante, então todo mundo amarelo e redondinho. Ele já esperava isso. Mas o que acontece na segunda? A gente tinha duas opções. Ou essas características vão se segregar dependente uma da outra junto, tá? Sempre junto. No caso, ele vai ter, então, sempre a mesma estrutura que ele tinha antes, então 4 possibilidades, em que 3 vão ser duplo dominante e uma vai ser duplo recessivo. Ou essas características vão se separar independentemente durante a reprodução e segregar independentemente. O que ia acontecer nesse caso? Então, ele ia ter uma combinação diferente, com inclusive fenótipos que ele não tinha observado antes, como, por exemplo, amarelo e rugoso ou verde e redondo, tá? Nesse caso, então, ele teria um quadro bem maior do que esse aqui, tá? Podendo ter todas as combinações possíveis entre os fatores obtidos a partir dos pais. Ele fez o experimento e o resultado dele foi 315 ervilhas redondas e amarelas, 108 redondas e verdes, 101 amarelas e rugosas e 32 rugosas e verdes. Como esses dois fenótipos apareceram, então a primeira hipótese, que é a hipótese da segregação dependente, não poderia ser a hipótese correta, tá? A hipótese foi refutada. Então ele chegou à conclusão de que a única forma disso estar acontecendo seria através da segregação independente desses fatores reprodutivos. Então, a característica amarelo-verde estava se segregando de forma completamente independente da característica rugoso-redondo, tá? De certa forma que a proporção fenotípica no final era 9 do duplo dominante, 3 de cada um de um dominante com recessivo e um único duplo recessivo para cada 16 fenótipos, tá? Seguindo, então, esse quadrinho aqui. Então, ele formulou a sua segunda lei, em que os fatores que condicionam uma determinada característica são separados na formação dos gametas e transmitidos para as gerações seguintes de modo independente, um independente do outro, dos fatores que condicionam outras características. E ele testou isso para várias daquelas 7 características que ele escolheu, tá? Para essas características funcionou muito bem, então ele conseguia, através de cálculos matemáticos simples, saber qual era o resultado que ele ia obter a partir dos cruzamentos que ele fez. Então, vamos olhar aqui no quadro de Prunet o que acontece. Tá? O diagrama de Prunet. Então, você tem aqui sementes amarelas e lisas cruzadas com verdes rugosa. Primeira geração, todo mundo é heterozigoto, mas o fenótipo é sempre dominante para as duas características. Então, a gente tem aqui ervilhas que produzem gametas desde Vzão Rzão até Vzinho Rzinho. Então, Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Essa daqui produz os mesmos tipos de gametas. Como ela produz os mesmos tipos de gametas, então você tem um quadro de Prunet com 4 para o lado de cá, 4 para o lado de cá. E essa vai ser a distribuição de genótipos observados e aqui a de distribuição de fenótipos. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão e Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui também, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Todas essas aqui são dominantes para as duas características. Além dessas, essas duas também são dominantes para as duas características, porque elas têm pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão, ó.
Já aqui, 2 Vzão, 2 Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essas três são dominantes para a característica amarelo e recessivo para a característica rugoso. Aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Essas três são dominantes para a característica redonda e recessivos para a característica verde, tá? E uma dupla recessiva, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? De proporção que a gente encontra de 9 para 3, para 3, para 1, dando 16 no total, tá bom? Com isso, eu gostaria que vocês tentassem fazer isso daqui. Vocês conseguem generalizar essa regra para 3 características diferentes, segregando ao mesmo tempo? Pausa um pouquinho o vídeo aí e pensa um pouquinho em como que vocês vão resolver este problema. Então, a gente tem aqui, ó, 3 características segregando independentemente, tá? Essas 3 características a gente chamou de A, B, C. A gente tem aí 4 exemplos. Os primeiros 2, 3, vocês conseguem fazer fazendo quadro de Prunet. Por quê? Porque para 2 dessas características, esses organismos aqui, ó, são homozigotos. Quais são os gametas que esse cara vai formar aqui, então? No caso do A, né? Quais são os gametas que ele é capaz de formar? Para o A, ele só consegue formar gametas azão, certo? Para o B, ele só consegue formar gametas Bzão. E para o C, ele consegue formar gametas Czão ou gametas Czinho, certo? Então, a A resolveu. A questão B, tá? Na questão B, para o A, ele consegue formar gametas azão e gametas azinho. Para o B, só Bzão. E para o C, só Czão. Opa, 2 tipos de gameta também. Legal. E para o C? Tá? Para o C... Ok. Para o C, ele consegue formar gametas azão e gametas azinho. Legal. Mas na hora de formar gametas, ele consegue formar Bzão ou Bzinho, certo? Então, pode ser aqui azão e azinho também, certo? Legal. E para o C, só gameta do tipo C. Então, esse cara aqui consegue formar gametas de 4 tipos. Então, até aqui, se eu for cruzar ele, eu consigo fazer um quadro de Prunet. Mas e o D? O D começa a ficar difícil, porque ele consegue formar muitos tipos diferentes de gameta. Então, ó, no caso do D, o que ele consegue formar? Gametas do tipo azão ou azinho. Legal. Mas ele também forma gametas do tipo Bzão ou Bzinho. Legal. Mas ele também consegue formar gametas do tipo Czão ou Czinho. Então, aí aqui, Czão ou Czinho, Czão ou Czinho. Mas ele também consegue formar todos esses daqui. A, Bzão, Czinho, Azinho, Bzão, Czão. Tá? Também consegue formar do outro jeito. E ele consegue formar azão, Bzinho. Nossa. Agora que eu tô olhando, bem, C não foi uma boa ideia, né? Então, vamos fazer assim. Esse é o Czinho. Azão, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão, tá? Então, quantos tipos de gametas diferentes ele consegue formar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gametas diferentes. Aí começa a ficar difícil. Imagina fazer um quadro de Prunet para você fazer um cruzamento entre 2 indivíduos desse tipo aqui, né? Então, a gente começa a precisar de uma outra forma de lidar com esses dados. E essa forma é que eu vou falar para vocês a seguir. Então, olhando aqui, ó, se a gente usar as regras das probabilidades
para cada uma daquelas características separadamente, ao invés de ficar fazendo quadros infinitos, a gente pode fazer o nosso exercício de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Então, se eu sei que esses fatores, né, esses genes, alelos, estão se segregando de forma independente um do outro, então, tanto faz, tá? Eu posso usar as regras da probabilidade. Que significa que eu vou usar a regra do E e do O. Então, se eu quero uma característica e a outra, então eu pego a probabilidade de ele ter dado a característica A e multiplico pela probabilidade de ter dado a característica B. Já, se eu quero uma característica ou outra, então eu pego a probabilidade dele ter recebido a característica A somada à probabilidade da característica B. E sempre trabalhem ou com casas decimais ou com frações, tá? Não misturem as duas coisas. Então, ou você tá trabalhando com fração, ou você tá trabalhando com casa decimal. Legal. Dito isso, pausem aí o vídeo e tentem responder isso aqui. Qual que é a probabilidade de cada um dos seguintes pares produzirem a descendência indicada? Então, agora vocês vão usar as regras da probabilidade, as regras do E e do O, para resolver esses exercícios. Pausem aí, tentem resolver e depois a gente continua. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esses daqui. Olhando para o exercício A, tá? Então, qual que é a chance de eu obter um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho? Opa! A partir de um cruzamento de indivíduos que são Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão e todo mundo homozigoto. A probabilidade aí, se vocês quiserem calcular, vai ser qual que é a chance de um Azão, Azão passar o Azão? 1. Qual que é a chance de um Azão, Azinho? Um Azinho, Azinho passar um Azinho? 1. Então, vai dar 1 para ser Azão, Azinho. Ou seja, todos os filhos de dois homozigotos, um dominante e um recessivo, vão ser heterozigotos. Então, se você calculou esse aqui para o a probabilidade dos outros são iguais, você, na verdade, tem que multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1, tá? Legal. Não precisava nem calcular, né, gente? Só de olhar dá pra saber. Beleza. E no caso do B? Eu quero Azão, Azão, Bzinho, Bzinho e Czão, Czão. E os pais são esses daí, tá? Então, o que acontece? No caso do Azão, 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 ele precisa receber um Azão de um dos pais, certeza que ele vai receber isso. E o outro Azão do outro. Só que o outro é heterozigoto, certo? Então, a chance dele receber esse Azão, na verdade, é meio. Não mais um. Tá bom. E o Bzinho, Bzinho. Beleza. O Bzinho, Bzinho, ele tem, os dois pais são heterozigotos para essa característica. Então, é meio de um passar e meio do outro passar, certo? E o Czão, Czão, como é que é? Primeiro pai, heterozigoto. Isso. Segundo pai, heterozigoto. Mesma coisa, então, né? Chance de passar o Czão, chance de passar o Czão. Beleza. Multiplico tudo isso e aí eu tenho o resultado. Meio mais 1 vezes 1/4 vezes 1/8. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui dá 1/32, certo? Isso. Beleza. E a C? O que acontece na C? Então, eu quero heterozigoto para todas as características e os pais são heterozigotos para todas as características. Aqui as minhas chances são um pouquinho diferentes. Então, se eu quero Azão, Azinho, ele pode receber o Azão do pai e o Azinho da mãe, ou receber o Azinho da mãe e receber o Azão do pai, tá? Então, toda vez que eu tenho pais heterozigotos e eu quero um heterozigoto, então qual que é a chance? 2/4, né? Aqui 1/4, aqui 1/4, e eu vou ter que somar essas duas, vão dar 2/4. Então, se pro Azão, Azinho é 2/4, pro Bzão, Bzinho, a mesma coisa.
2/4, certo? E para o Czão, Czinho, a mesma coisa, 2/4. E aí, eu vou multiplicar, certo? Legal. 8 sobre 16/64, é isso? 64. Ok, 64, tá? Se eu simplificar, vai dar 1/8, beleza? D. Eu tenho, para a primeira característica, a chance é 1, né? Olha aqui, ó. Homozigoto recessivo ou homozigoto dominante? A chance de ser heterozigoto? 1. Beleza. Para a segunda característica, eu quero um heterozigoto. O que eu tenho aqui? Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho, tá? Então, o primeiro com certeza vai dar o Bzinho e o segundo tem que dar o Bzão, então, meio, beleza? E para a terceira característica, Czão, Czinho. Com certeza vai dar o Czão e esse com certeza vai dar o Czinho, então, 1. Qual que é a chance total? Meio, tá? Ok? E aí, vocês conseguiram chegar nos mesmos resultados ou não? Conta pra mim. Vocês podem contar aí nos comentários do vídeo ou de qualquer outra forma, tá bom? Tá? E aqui o nosso último exercício. Então, a posição da flor, o comprimento do caule, o formato da semente foram 3 características estudadas por Mendel. Cada qual é controlada por um gene de segregação independente e apresenta expressão dominante e recessiva, como indicado na tabela ao lado, tá? Características dominantes estão aqui, características recessivas estão aqui. Se uma planta é heterozigota para as 3 características se autofertiliza, qual é a proporção da descendência esperada para as seguintes condições? Homozigoto para as 3 características dominantes. B. Homozigoto para as 3 características recessivas. C. Heterozigoto para as 3 características. E D. Homozigoto para axial e alta. Heterozigoto para o formato de semente. Então, posição da flor. Então, flor axial ou flor terminal. Comprimento do caule, alto ou anão. Formato da semente, redondo ou enrugado, ok? Tentem fazer aí, pausa o vídeo, tenta fazer e depois acompanha comigo que eu vou fazer com vocês. Bom, vamos lá, vocês tentaram fazer aí, tá? Então, no caso da A, eu quero que ele seja homozigoto para as 3 características dominantes. Então, vamos olhar a posição da flor. Então, a gente tem axial ou terminal, certo? Então, eu vou chamar de T. Então, Tzão ou Tzinho, certo? Terminal, beleza. Sempre pela característica recessiva. Ele vai ser homozigoto para as 3 características dominantes. Então, eu quero alguém que seja Tzão, Tzão. Esses são os pais, tá? Então, ele vai ser Tzão, Tzinho, comprimento do caule, alto ou anão. Azão, Azinho e formato de semente. É R, né? A gente costuma usar R, mas enfim. Rzão, Rzinho, beleza? Eu quero ele dominante e homozigoto para as 3 características. Então, eu vou querer Azão, Azão e Rzão, Rzão. Beleza. Qual que é a chance aqui? Então, vai ser 1/4, tá? 1 para cada 4, 1 para cada 4 e 1 para cada 4, certo? Você já fez um muito parecido com isso. Por quê? Por que 1 para 4, se vocês estão se perguntando aí? Se eu fizer o quadro de Prunet para uma característica só, tá? Que aí para uma característica fica fácil. Vamos fazer para o R. Rzão ou Rzinho, Rzão ou Rzinho. Esse cara aqui vai ser Rzão, Rzão. Esse vai ser Rzão, Rzinho. Esse vai ser Rzão, Rzinho. E esse vai ser Rzinho, Rzinho. Então, eu vou sempre ter 1/4
de duplo recessivo, 1/4 de duplo dominante e 2/4 de heterozigotos, tá? Então, isso aqui vai ser sempre se manter. E eu posso usar, como são exatamente os mesmos cruzamentos, só mudar as letras eu posso usar. Isso daqui vai dar quanto? 1/32, é isso? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, na verdade, né? Beleza. E o B? Então, o B, de novo, eu tenho os mesmos pais, né? Eu usei Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Beleza. Eu quero homozigoto para as 3 características recessivas. Exatamente a mesma coisa do outro, tá, gente? Se eu fizer o quadro de Prunet de novo. Então, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Eu vou de novo, ganhou um Rzinho daqui, um Rzão dali, Rzão, Rzão. Ganhou um Rzão daqui, um Rzinho dali, Rzinho, Rzinho. Então, de novo, eu tenho 1, 2, 1, tá? Para 4, para 4, para 4. Beleza? Duplo dominante, duplo recessivo e heterozigoto. Esse aqui também pode ser escrito como meio, tá? Óbvio. Beleza. Qual que é a chance aqui? 1/4. Aqui também. Aqui também exatamente o mesmo resultado, porque eu quero as 3 coisas. Eu quero este e este, tá? 1/64. Legal. E o C? Eu quero uma planta heterozigota para as 3 características. Aí, se eu lembrar lá do meu quadro de Prunet, eu tô fazendo bastante, gente, porque justamente eu quero que vocês... A repetição leva à memorização. De novo, 1 para 2 para 4. 1 para 2 para 1. Todos esses dividido por 4. Esse pode ser escrito como meio, né? Então, esse aqui é o que me interessa, é o heterozigoto. Esse é o duplo dominante, esse é o duplo recessivo. Se eu estivesse falando de fenótipo, aí eu ia ter que olhar esses dois juntos, tá? Porque no fenótipo, então, a gente tem 3/4 do fenótipo dominante e 1/4 do fenótipo recessivo. Eu não tô falando de fenótipo aqui, eu tô falando de genótipo. Legal. Então, se o que eu quero é heterozigoto para as 3 características, então o pai é Tzão, Tzinho, Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, certo? Eu quero a mesma coisa no filho. Então, qual que é a chance? 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4. Ou 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, certo? Que vai dar 1/8. Que é bem mais que 64avos, né, gente? E a D. Opa. A D. O que acontece na D? Eu quero homozigoto para uma das características e heterozigoto, não, para 2 características e heterozigoto para formato semente. Então, eu tenho os pais são sempre iguais, né? E lembrando que sempre eu estou representando um pai, mas aqui é autofecundação, então sempre ele com ele mesmo, tá? E eu quero o filho, qual que é o meu interesse aqui? Então, homozigoto para axial e alta. Então, vamos lá. Axial, dominante, alto, dominante, certo? Então, Tzão, Tzão, Azão, Azão. E heterozigoto para formato semente, Rzão, Rzinho. Beleza? Qual que é a chance aqui? 1/4. Aqui, 1/4, 2/4. A essa altura, vocês já sabem por que a chance que é 1/4, 1/4 e 2/4, né? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Legal, então, duplo recessivo, Rzinho, Rzinho, 1/4. Duplo dominante, 1/4. Heterozigoto, meio, tá? Então, ou 2/4, né?
Aqui, 1 quarto e meio, certo? 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. 1/32, tá? Vocês chegaram aos meus resultados? Conseguiram fazer? Então, a partir de agora, eu vou começar a organizar o curso de vocês pelo Moodle, tá? Eu acho que fica melhor, é mais organizado, e uma pessoa que, por acaso, não teve acesso à internet por toda a quarentena ou negligenciou a disciplina pela quarentena inteira, quando acabar e tiver acesso na escola, vai poder passar por todas as aulas e todas as atividades em ordem cronológica, sem se perder, tá? Porque muitos estavam me perguntando, professora, eu não sei, começo por aqui, começo por ali, começo por onde? Tá, então em vez de ficar fazendo 1000 roteiros, eu vou colocar tudo no Moodle, que fica bonitinho lá. E depois eu posso usar isso para repor algumas atividades também, principalmente as atividades para nota ao longo do semestre, quando a gente retornar às aulas, tá? Então, a partir de agora, os exercícios de vocês vão estar no Moodle. E as aulas, vocês vão continuar recebendo os links, tendo acesso via o YouTube, mas estão no Moodle também, tá? Então, se você entrar lá no Moodle de vocês, vocês vão ver todas as aulas, todos os slides de aula. E eu vou começar a colocar os exercícios lá também. Os exercícios eu ainda não coloquei, mas eu vou passar os mesmos exercícios de novo lá. E os próximos exercícios daqui pra frente todos serão feitos por lá, tá bom? Bom estudo para vocês. A gente faz mais uma sessão para tirar dúvidas. Assim que a gente completar, que eu conseguir fazer 2 vídeos para vocês, a gente faz cada 2 vídeos uma sessão de dúvidas, tá bom? Então, continuem estudando e guardem as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem uma dúvida agora, coloca aqui embaixo do vídeo ou manda um e-mail para mim. Eu respondo a dúvida de vocês imediatamente. Se vocês preferirem deixar para nossa próxima reunião de tirar dúvidas, pode ser também, tá bom? Então, até mais. Fiquem em casa, fiquem bem. Boa quarentena para vocês.